A guerra na Ucrânia está prestes a acontecer ou talvez já esteja acontecendo? Ou será que é só um alarme falso e uma briga de ego? Será que Bolsonaro indo à Rússia prejudicará o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos? Por que será que a Rússia quer tanto a Ucrânia? O que será que tem de tão valor lá? O que será que essa possível guerra entre Rússia e Ucrânia poderia causar para o mundo e para a economia global? Todas essas questões vão ser respondidas nesse vídeo. Veja até o final para entender tudo. Primeiramente, um dos desejos que faz a Rússia querer a Ucrânia, por atualmente ela estar quebrada e a cultura russa, os mais nacionalistas acreditam que o território ucraniano é parte da Rússia, até porque só faz 30 anos que existe essa fronteira, depois que a União Soviética se partiu em vários países. Então, só existe há 30 anos que Rússia e Ucrânia são países diferentes, então o desejo dos russos é anexar a Ucrânia de novo. Ao mesmo tempo que tem ucranianos do leste da Ucrânia que desejam fazer parte da Rússia, mas tem ucranianos do oeste da Ucrânia que não desejam fazer parte da Rússia. O desejo da Ucrânia de querer entrar para a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, é para poder se aproximar de países mais democráticos, poder entrar talvez na União Europeia, poder participar de países que têm a economia mais livre, um regime político mais livre e fugir do imperialismo russo, de ser um país parte da Rússia, fugir do antigo passado do Império Russo e da União Soviética, ser realmente um país independente. E entrando para a OTAN, a Ucrânia acredita que vai conseguir ter essa segurança primeiramente, pela Rússia não poder mais tomá-la, não poder mais anexá-la, e também vai ser um trunfo para poder, de forma diplomática, melhorar o relacionamento Europa Ocidental e Europa Central, e também com outros países ocidentais. Às vezes a Ucrânia tem presidentes pró-Rússia, pró-União com Rússia e pró-Ucrânia. Atualmente, o presidente que está lá é a favor da União Ucrânia e Europa Ocidental. Mas lembrando que OTAN é o Tratado do Atlântico Norte, não tem nada a ver com o leste europeu, mas isso já vai ser explicado por quê. A OTAN foi feita para poder proteger os países do avanço soviético, do Tratado de Varsóvia, mas por que a OTAN está se aproximando de países muito ao leste europeu, muito perto da Rússia, já vai ser explicado por quê. Fica até o final do vídeo. O real motivo dos governos é ter a sensação de poder. Os grandes líderes de Estado querem ter a sensação de poder, mas não entrando em guerra. O desejo deles é ter o poder, ter domínio, mas não entrar em guerra, que seria o melhor dos cenários, no qual eles não perdem dinheiro, não perdem recursos, não perdem mão de obra, não perdem cidadãos. Então os governos querem ter a sensação de poder e não entrar em guerra. Acabam criando tensões para não entrar em guerra e por causa dessas tensões que é originado as guerras. A Rússia, em 2014, pegou a Crimeia para evitar possíveis invasões pelo rio que passa pela Crimeia. Se você aproximar no seu mapa aí, você vai ver que tem uma região da Crimeia que hoje em dia tem uma ponte construída lá. E essa ponte passa combustível, energia, recursos, porque a Crimeia não produz muitas coisas. E essa ponte, na verdade, foi feita para bloquear o acesso marítimo do Mar Negro até um rio que daria direto às grandes capitais da Rússia. Ficaria mais fácil de qualquer invasão naval entrado por esse rio. E se a Ucrânia fosse do lado ocidental, poderia ajudar qualquer invasão naval para a Rússia. Lembrando, num caso hipotético, os governos sempre tomam decisões antes de acontecer uma guerra. Sempre se protegem para não acontecer uma guerra. E esse pode ser o possível motivo da tomada da Crimeia. Construindo essa ponte, evita invasões navais. A Rússia prometeu não atacar o leste europeu, prometeu não anexar países à Rússia do leste europeu e nem a Europa em si, como os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, mas pediu também para a OTAN não aceitar a Geórgia e nem a Ucrânia no Tratado do Atlântico Norte, porque assim ficaria grandes forças bélicas na sua fronteira. Ela quer evitar ao máximo o contato com grandes rivais. E o Tratado do Atlântico Norte funciona da seguinte forma: qualquer país que entre em guerra com qualquer um dos membros entra em guerra com todos, ou seja, vira uma guerra mundial. Então, se a Rússia tiver interesse de entrar em guerra com a Ucrânia, ou a Ucrânia entrar em guerra com a Rússia e a Rússia retaliar, acaba gerando um conflito mundial e assim a Rússia não fica em guerra somente com a Ucrânia, e sim com o mundo inteiro, Europa Ocidental, Estados Unidos e outros países. O Putin, particularmente, se sentiria ameaçado se tivesse uma fronteira direta com um, entre aspas, inimigo tão poderoso. Por isso que ele quer tomar o primeiro passo. Da mesma forma, muitos membros da OTAN, mas principalmente os Estados Unidos, se sentem ameaçados se a Rússia chega mais perto da Europa e de seus aliados. Por isso começam as ameaças, por mais que ninguém queira atacar mesmo, nenhum dos lados queira se atacar, mas sim fazer uma ameaça maior para que o anterior volte atrás, para conseguir o que quer em paz. Acaba sendo uma briga de quem ameaça mais, de quem mostra mais poder bélico para poder o outro lado poder sair, evitando assim muitos danos. Foi assim que o Reich alemão, na Segunda Guerra Mundial, fez antes de estourar o confronto. Tomou a Áustria e
e os Sudetos da Tchecoslováquia sem dar nenhum tiro, sem entrar em nenhum confronto. E os aliados deixaram isso acontecer, fizeram inclusive o Tratado de Munique, pois sabiam que bater de frente, não aceitar essas decisões, iria estourar um conflito muito grande que eles não queriam. Até que ele começou a exigir demais, o Reich alemão queria exigir também parte da Polônia, e aí começou o conflito de verdade. Mas o verdadeiro intuito dos aliados era não entrar em guerra, não gastar tanto tempo, recursos e homens numa guerra a nível global. E a título de curiosidade, é muito mais danoso para a Rússia entrar em um conflito, pois a situação econômica do país não é muito boa, ainda tem as sanções que o lado ocidental põe no país, inclusive excluiu a Rússia do G8, atualmente são o G7, pode excluir a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos internacionais, e a Rússia atualmente tem uma das menores populações se comparado ao seu tamanho de território, no qual muitos homens já morreram e até hoje não conseguiram recuperar a população que tinham antes. Perder mais homens seria fatal para a sua economia, pois não teria mão de obra suficiente para manter o nível econômico do país e o nível demográfico do país, a pirâmide demográfica do país. Mas o que isso muda para a economia global e a economia do Brasil? Perto da data desses rumores de guerra, o presidente Bolsonaro teve que ir em uma reunião à Rússia, mas antes fez uma homenagem à Ucrânia dos 30 anos de relações diplomáticas entre os dois países, podendo assim não se posicionar de um lado só, mas mantendo as boas relações com os dois. Em 14 de fevereiro de 2022, ele teve que ir à Rússia para poder falar com Putin sobre outros assuntos, e a mídia rapidamente disse que essa viagem iria interferir nas relações com os Estados Unidos. A verdade é que a Rússia e os Estados Unidos não querem perder a parceria econômica com o Brasil e vice-versa. Não querem que o Brasil se alie a nenhum do outro lado, pois seria ruim para as duas partes. Mas felizmente para o mundo e para esses dois grandes países, o Brasil tem um histórico de ser neutro em conflitos e dessa vez não parece ser diferente. Agora, o que realmente importa na questão global é: existe uma guerra híbrida em que o lado ocidental impõe sanções econômicas ao lado oriental em quem eles consideram inimigos. Quem entrar para o grupinho que eles consideram inimigos vai sofrer com sanções econômicas. Mas hoje em dia essas sanções não têm o mesmo impacto de antigamente. Pelos possíveis conflitos no lado oriental do mundo, Estados Unidos promete aplicar sanções e um desses países são Rússia e China. Isso só seria melhor para eles mesmos, pois iria fortalecer uma aliança que já é grande entre esses países. E esses dois países podem fazer acordos entre si e vender mais entre si, aumentando o valor gerado entre os dois. O mais impactante nesses possíveis conflitos é em relação às criptomoedas. A Rússia, em um curto espaço de tempo, estava vendo a possibilidade de começar a proibir criptomoedas, pois poderiam ser usadas para atividades criminosas, que eles consideram criminosas e eles não querem aceitar. Mas com essas possíveis sanções, o governo russo rapidamente tomou a decisão totalmente contrária. Lembrando, em um curto espaço de tempo, ele quis proibir e nesse mesmo curto espaço de tempo, ele quis liberar, fazendo uma decisão totalmente contrária, escolhendo utilizar criptomoedas para não ficar dependente do poder econômico central que estão nas mãos dos Estados Unidos e Europa. As criptomoedas descentralizadas não são controladas por empresas ou governos, então tem a chance de dar liberdade econômica para a Rússia não perder no cenário econômico e ter decisões mais livres. Essa decisão pode até ter a influência do dono e criador do Ethereum, que é um grande amigo de Putin, e também por uma possível conspiração que foi a Rússia que criou as criptomoedas, mas seria um assunto para outro vídeo e outros estudos. Quer esse vídeo sobre conspiração sobre Rússia, Bitcoin e tudo mais, criador do Bitcoin? Comenta aqui, que aí, se esse assunto for muito relevante, um vídeo sobre esse assunto será feito. E o que você acha sobre esses conflitos, que pode ser tudo blefe, pode ser tudo uma vontade dos países e governantes de impor sua hegemonia, ou são eles realmente perigosos, realmente tem um perigo de estourar uma guerra? Qual seria o cenário da economia global para isso? Comente o que você acha, que tudo isso pode ser relevante para novos vídeos no futuro. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre a economia de forma fria, de uma análise fria da economia que não falam pra você, escondem de você, se inscreva nesse canal. E se você tá cansado, tem sempre uma pulga atrás da orelha quando o assunto é economia e finanças, sempre com essas histórias bonitinhas, sempre com os mesmos heróis e os mesmos vilões, mas na verdade enxerga vários problemas nesses heróis e também várias injustiças em alguns vilões, esse canal tem os assuntos perfeitos pra você. Então se inscreva nele. Se quiser fugir dessa economia que muitos te contam, escondem outras partes de você. Agora deve estar aparecendo outros vídeos recomendados, um sobre economia e outro sobre dinheiro aqui nessa tela final. Escolha um deles e nos vemos nos próximos.